Olá, e aí, você está disposto a abrir mão das coisas que te deixam doente? Já dizia Hipócrates, né? Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir, a abrir mão das coisas que deixam ele doente. Na verdade, essa frase ela tem um foco um pouquinho mais para aquela pessoa que trata, que cuida da saúde mental ou física de outra pessoa, que tira um pouquinho a empáfia, aquela coisa de que não sou eu que curo, sou eu que faço. Não, você vai fazer em conjunto com a outra pessoa. Tem que ter a participação da pessoa que está doente. Ela precisa de, no mínimo, querer se curar, precisa, no mínimo, desistir do que deixa ela doente. Você vai no médico, você está sedentário, você está com algum problema de saúde, o médico fala, você precisa fazer exercício. Se a pessoa não abrir mão desse conforto de ficar no sofá todas as horas e fazer o tal do exercício, o médico não fez nada sozinho, né? Ele prescreveu, ele orientou. E na saúde mental é muito forte isso também, né? Porque é claro que também é uma pergunta tanto retórica. Se a gente perguntar para as pessoas, olha, você está afim de desistir do que te deixa doente, racionalmente, de pronto todo mundo fala, claro, se me deixa doente, não quero mais isso na minha vida. Mas tem todas as subjetividades, né? Todas as coisas que deixam a gente doente, mas também trazem alguma coisa de bom e meio que a gente não percebe, a gente se apega àquela coisa, né? Justamente pelo lado bom, né? Por exemplo, quantas vezes que você já não ouviu a frase, né? Ai, eu fico nessa situação, eu permaneço nessa relação porque eu amo essa pessoa, tá? Só que tá na cara que quando a pessoa fala isso é porque tem muita coisa ruim acontecendo aí, tem muito sofrimento em paralelo, mas em nome do amor que ela sente pela pessoa, ela continua lá, continua na dor, continua no sofrimento, continua doente, né? Nessa situação. E será que não era hora dessa pessoa, né, parar e pensar e falar, não, eu me amo o suficiente para não aceitar mais essa relação. Quando ela fizer isso, ela vai estar desistindo das coisas que deixam ela doente, né? Ela vai estar abrindo mão. Porque, com certeza, essa pessoa que ela se mantinha na relação por amor, estava prendendo ela por carência, por dependência, por medo de sair da relação, tinha um monte de coisa acontecendo em paralelo, que eram as coisas que ela tinha que desistir. Ela tinha que desistir dessa carência, tinha que desistir dessa dependência para largar essa doença e ser feliz e estar com ela também. Lembrei até de uma outra situação, de uma paciente antiga que estava tratando de síndrome do pânico. E num dado momento ela estava melhorando, estava indo bem, num dado momento ela quis desistir do tratamento, justamente porque estava melhorando. Porque com a doença o pai dela começou a acompanhar ela. E ela sempre sentiu muita falta da presença do pai, desse carinho. Era uma pessoa mais contida e não sem tanta facilidade de expressar. E nesse momento ela conseguiu. Ela fala, não, eu vou perder meu pai, né? E aí a gente teve que trabalhar outras formas, outros caminhos de ter a atenção, de ter o acolhimento, o apoio desse pai, para finalmente ela conseguir curar da síndrome do pânico. E o que estava deixando ela doente não era o pai, mas era a necessidade de apoio, era a incapacidade de conseguir esse apoio por outros caminhos. Isso estava deixando ela doente. Então, na hora que ela abriu mão disso, na hora que nós tratamos disso, foi-se embora a síndrome do pânico. E assim vai, com várias situações, você pode pensar, por exemplo, a pessoa que cala, né, não fala o que precisa, a pessoa que fica engolindo sapo, a pessoa que, sabe, não consegue se expressar, não consegue falar e se posicionar quando precisa, né, de uma posição mais firme, ela precisa desistir desse conforto do, ai, deixa pra lá, né, ah, não, deixa quieto, né? Não vou me envolver com isso. Tem um aparente conforto aí nesse deixa pra lá, deixa quieto, só que isso está deixando ela doente, porque isso é só momentâneo, mas conforme ela vai engolindo sapo, que vai fazendo mal para ela, vai matando ela por dentro. Então tem que abrir mão disso, desse conforto, do deixa pra lá. Tem que ter essa força para falar, opa, não, pera lá, agora é minha vez de me colocar, me posicionar. E o que vai acontecer? Pode ser que tenha alguém que olhe feio para mim, pode ser que tenha alguém que vire a cara, pode ser que tenha alguém que se oponha, que contradiga, que vai contra-argumentar. Então ter essa força, né, trabalhar esse lado é desistir do que te deixa doente, né? É falar, não, vou desistir dessa paralisia,
né, desse braço cruzado, vou desistir disso. Aí eu fico, né, consigo superar. A autoestima baixa também costuma ter muita necessidade, costuma ter muito a ver com a necessidade de aplauso, né? De não acreditar que as pessoas vão te aplaudir. Daí a pessoa fala assim, poxa, ninguém vai me admirar, ninguém vai me achar bacana, a autoestima fica lá embaixo. Mas quando a pessoa desistir desse aplauso, quando ela simplesmente perceber que não precisa mais dele, a autoestima dela passa aí muito bem, obrigada. Né? Então a autoestima baixa, autoestima não é o receber o aplauso, né? A necessidade de receber o aplauso. É perceber que você não precisa deles, que você sabe quem você é, você está bem com você mesma. Então percebe o que é essa disposição para desistir das coisas que te deixam doente. É uma força a mais. Né? Não é fácil não. Se fosse fácil seria só falar, seria só propor para a pessoa falar, você vai desistir dele, desisto, pronto, está tudo curado. É um processo que precisa de conscientização, precisa investigar o que deixa a pessoa doente, que muitas vezes ela não percebe, muitas vezes está num emaranhado ali de problemas, de coisas, ela não percebe o que está deixando ela doente. Ou ela acha que não, ou como eu falei, esse outro lado bom, né, da coisa que deixa ela doente, às vezes ofusca, né, e ela não percebe que ela achava que esse lado bom era tão dominante, não é o mínimo do mínimo que ela está recebendo. Toda a humilhação, todo pisar em cima, tudo está sendo tudo muito maior. Então, pensa você aí, você está disposto a desistir do que te deixa doente? Obrigada por me ouvir.